Oi, gente! Meu nome é Déia Freitas, eu sou a apresentadora e roteirista do podcast Não Inviabilize e este é um conteúdo de podcast adaptado em Libras para o YouTube. Então, você também pode ouvir esta mesma história gratuitamente em todas as plataformas de áudio. Além das histórias gratuitas, a gente tem uma assinatura de R$10 mensais com mais de 150 histórias inéditas aí disponíveis para você. Assinando, além de receber uma história inédita por dia, de segunda a sexta-feira, você ajuda a gente a continuar com este trabalho de transformar as histórias em Libras para que as pessoas surdas também tenham acesso ao nosso conteúdo. Eu vou deixar o link da assinatura aqui na descrição do episódio. Se inscreva no canal, já deixa o seu like aqui na história e avisa todo mundo que agora estamos no YouTube. Picolé de limão, o refresco ácido do seu dia. Oi, gente, cheguei para mais um picolé de limão. E a história de hoje é uma história mais pesada, assim. Uma história de muitas perdas. Então, vamos lá. Vamos de história. A história que eu vou contar para vocês hoje é a história do Gabriel. Mas antes de contar a história do Gabriel, a gente tem que falar um pouquinho da história do pai do Gabriel. O pai do Gabriel, ele foi criado apenas pela mãe e quando ele tinha 16 anos, ele engravidou a mãe do Gabriel, que a gente vai chamar ela de Sara. E aí o pai do Gabriel, o Fabiano, engravidou a Sara e ambos tinham 16 anos e quando o Gabriel nasceu, a Sara morreu no parto. Então o Gabrielzinho já veio aí ao mundo somente com o pai e a avó, porque a mãe do Gabriel, né, a Sara, tinha família, mas a família, depois que ela engravidou, colocou ela pra fora, aquela história, né, triste de família que abandona, né, as adolescentes grávidas e não dá um apoio, mas ela encontrou todo esse apoio na família do Fabiano, né, que é o pai do Gabriel, mas infelizmente ela teve uma complicação no parto e faleceu. Então aí ficou mãe de Fabiano, Fabiano e Gabriel. Quando o Gabriel tinha 10 anos e o pai dele, Fabiano, estava com 26, a avó do Gabriel, mãe do Fabiano, também faleceu. Então a nossa história vai afunilando, né? E ficaram aí só o pai e o filho. E eles criaram um vínculo muito forte. Né, o Fabiano criou o Gabriel praticamente sozinho, né, depois que a mãe dele faleceu, e eles foram tocando a vida. Quando o Gabriel fez 21 anos, ele conheceu uma moça, e a gente vai chamar essa moça de Gisele. Então Gisele e Gabriel começaram a namorar, o Fabiano, pai do Gabriel, aprovava, esse namoro foi evoluindo, e ela foi morar com eles. Então agora na casa morava Gisele e Gabriel, um casal, e o pai do Gabriel, o Fabiano. Até que um dia, o Fabiano sofreu um acidente de trabalho. E ele quebrou o quadril e ficou de cama, ficou paralisado, porque não tinha como mexer, nananã. E o Gabriel trabalhando, e quem passou a cuidar do Fabiano foi a Gisele. E todo mundo se dava muito bem. Os três ali na mesma casa, tudo corria bem e estava todo mundo feliz, né? Assim pensava o Gabriel. Mais um tempo se passou, a recuperação do Fabiano estava difícil ali, né? Mas a Gisele fazia tudo para ajudar. Deste envolvimento de Fabiano, essa aproximação com Gisele, não tem muito o que fazer surpresa. Nasceu um relacionamento. Então Gabriel, que namorava Gisele, ficou sabendo pela boca dos dois, pai dele e namorada dele, que eles tinham se apaixonado. O Gabriel me escreveu depois de ter ouvido uma das minhas histórias, né, a história chamada Sogro, de como, né, as relações podem acontecer ali no meio da família. Ele não era casado com Gisele, né? Eles só namoravam.
E segundo Gisele e Fabiano, a proximidade maior deles acontecia na hora do banho de esponja que ela dava no Fabiano. E isso revoltou, obviamente, muito Gabriel. Ele estava ali com seus 23 para 24 anos e o pai dele tinha acabado de fazer 40 anos, né? A Gisele tinha a mesma idade dele, né, do Gabriel. Então foi muito duro, real, para o Gabriel. O Gabriel saiu de casa, foi morar com um amigo e o pai dele casou com Gisele e teve um bebezinho com Gisele, que era, né, namorada do próprio filho. E o Gabriel nunca superou isso, gente. Nunca superou. E ele cortou, assim, relações com o pai, né? Eles pararam de se falar, de conviver. E como a família era pouca também, então não teve, assim, um escândalo familiar, né? Foram mais, assim, os amigos mais próximos do Gabriel que ficaram sabendo e tal. E ele lidou com essa situação do jeito que deu, né? Pra lidar. E a vida foi seguindo mais um pouco. Quando o bebezinho de Gisele e Fabiano estava com 5 anos, o pai dele tentou uma primeira aproximação, né? Ele queria retomar esse contato com o Gabriel, né? Com o filho. Mas é aquela coisa que a gente já falou aqui, né? A gente não é obrigado a perdoar, né? A gente sabe na gente o quanto dói. E essa história toda doía muito ainda no Gabriel. E ele acabou não perdoando o pai dele. E aí o Fabiano, o pai do Gabriel, escreveu uma carta para ele e entregou. Uma carta muito sofrida também, ele meio que se arrependia, porque ele gostava, sim, amava Gisele, mas ele sabia o preço, né, que ele estava pagando para estar com a Gisele e estar longe do Gabriel. Então foi uma carta muito sofrida, muito profunda para o Gabriel. E infelizmente, depois dessa carta, alguns dias depois, o pai dele, voltando do trabalho, sofreu um acidente de carro e faleceu. Então, né, veja a sequência de perdas, né, numa história. Tanta gente que se foi na vida do Gabriel, né, uma história muito triste. E quando o pai dele morreu, ele relia muito essa carta várias vezes e pensava até em tentar perdoar, mas era muito difícil. Ia ser um processo longo, né? Mas antes que isso acontecesse, o pai dele faleceu. E aí tinha outra questão. Ele tinha que encontrar com a Gisele, porque a casa que a Gisele morava era do Gabriel também. Então, tinha que existir um inventário, tinha que se fazer todas as coisas que tem que fazer em relação a isso. E antes disso teve um enterro, que o Gabriel foi, e depois de muitos anos ele voltou a ver a Gisele. E eles tinham que meio que conviver, né, até resolver tudo. E aí veio a pandemia. E aí tudo parou, inclusive o inventário, né, até as coisas se acertarem. A gente também não sabia o que ia acontecer, o que não ia acontecer. E com a pandemia, a Gisele com o filho, né, com a criança, ficou desempregada. E acabou, gente, que essa história deu uma volta. E o Gabriel passou a ajudar a Gisele. Eles passaram a se reaproximar, mas não de uma maneira romântica, né? E isso durou até bem pouco tempo, agora na pandemia. E o ponto que o Gabriel está agora é um ponto em que a Gisele se declarou para ele, dizendo que amou muito o pai dele, que realmente foi verdadeiro o que ela sentiu pelo pai do Gabriel, e que agora, depois desse processo todo e desses 1 ano e tanto, né, que a gente está na pandemia, que eles se reaproximaram, ela voltou a gostar dele. E ela gostaria de tentar de novo, né? E o Gabriel tá muito confuso, muito perdido. E ele acha que sim, que ele tem sentimentos pela Gisele. Ao longo desse tempo, ele cuidou da Gisele, cuidou do bebezinho, que é irmão dele, né? É irmão dele. E é outra história familiar aí confusa. Eu já falei aqui e volto a falar que terapia não é
mágica e também não é solução para tudo. Nem todo mundo dá certo fazendo terapia, né? Às vezes não é o momento. E é o caso do Gabriel agora. Não é o que ele está procurando, mas ele está confuso em relação a Gisele, né? E ele gostaria de tentar, mas ele fica pensando, poxa, eu vou voltar com a minha ex, que foi mulher do meu pai e que é mãe do meu irmão. Nesse meio tempo, o Gabriel tinha uma namorada na pandemia e ele terminou, porque ele só pensava na Gisele. Então, era isso que ele queria saber. O que ele deve fazer. Eu meio que acho que já sei o que ele vai fazer, porque essa história já tá muito encaminhada, né? Tá na cara que eles vão ter um envolvimento novamente. E não sei, eu acho que é pagar pra ver, né? Não tem muito pra onde correr, né? É uma história difícil porque tem muitas perdas, né? E o Gabriel sente muito isso, assim. E se sente sozinho, então tem essa questão também. Mas eu acho que ele não vai conseguir decidir se isso é realmente um sentimento, né, mais forte ou não, se ele não tentar, né? E tudo bem, ela era sua ex, casou com seu pai, teve um filho que agora é o seu irmão, e é isso. A real é essa, né? Então, eu acho, Gabriel, eu falando por mim, você já tá tão envolvido, tenta, né? Se fosse uma coisa assim que, você não se aproximou e ela que se declarou, mas você tá aberto também, né? Você sabe que você tá aberto, você sabe que você buscou isso de alguma forma também. E a questão maior do pai, né, dele ter sido traído pelo pai e a namorada, é o fato que ele disse que ele superou, assim, né? Que agora é mais essa questão da dinâmica de namorar a viúva do pai dele, que já foi ex dele, que é mãe do irmão dele. Meio que dá, né? Dá um nozinho. Então é mais isso, assim, que a cabeça fica meio ruim, né? Mas a questão da traição é uma coisa que ele já superou e que meio que ele, não é nem que se arrepende, lamenta que não tenha dado chance não, tempo, né, dele resolver isso com o pai. Que o pai tenha falecido tão logo depois daquela carta, né? Então é uma história sofrida. A vida da gente, às vezes, é mais complicada que um filme, né? Então não esqueçam disso, que a gente não tá dando conselho para quem está num filme, né? A gente tá dando conselho para quem tá na vida real e tá passando por dramas reais. Então, foquem nisso. Oi, Fabiano, meu nome é Jéssica, eu falo de Fortaleza e eu queria te dar um conselho sobre a sua história com a Gisele. Eu acho que você tem que fazer o que você quer, independente do que as pessoas vão pensar, sabe? Você já passou por tanta coisa na sua vida, você não precisa viver sua vida pensando no que um ou outro vai achar. É o que você quer fazer, você quer ficar com ela, você gosta dela, então se joga, cara. As coisas já foram muito mais difíceis antes e se é o que você quer, vai fundo. Oi, gente, meu nome é Letícia, eu sou de São Bernardo, São Paulo. E, Gabriel, assim, a vida é muito curta pra gente ficar encanando com certas coisas nessa altura do campeonato, sabe? Então você já teve tantas perdas, tantas coisas, acho que é válido você se permitir se aproximar dela nesse momento. Sei lá, acho que você tem que seguir seu coração. E é isso, o que vai ser, vai ser. Boa sorte, espero que você seja feliz com ela ou não. Um beijo. Então um beijo e eu volto em breve. Quer a sua história contada aqui? Escreva para nãoenviabilize@gmail.com. Picolé de Limão é mais um quadro do canal Não Enviabilize.